Podcast Vida Fluida e Leve no ar, mais uma vez. Deixa eu erguer esse brinde. Esse brinde é de café sem açúcar, que ela é a pessoa que rege isso, me prescreve isso. É uma pessoa, Bela, eu quero que você se apresente. Isabela Ferraz, nutricionista. Tenho a honra de te receber aqui para desenvolver essa conversa fluida e leve. Me diga aí, Bela, me diga. Fale de você, me diga. Quem é Isabela Ferraz e o que ela faz antes da gente desenvolver esse papo? Vamos lá, muito bom dia. Primeiro eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Você, além de uma profissional excepcional, é uma amiga querida e uma paciente já de longos anos. Bem, eu sou nutricionista, tenho 11 anos de formada, passei pelo mestrado, doutorado e antes eu fazia atendimentos para todos os públicos. Depois de um período, eu me chamava a atenção mesmo às mulheres que procuravam os atendimentos nutricionais. Então, eu passei a me especializar cada vez mais na nutrição parte feminina, nas doenças que acometem, né, essas mulheres, e para trazer a elas uma melhor qualidade de vida em todos os ciclos. Nos momentos, nas etapas de vida dessa pessoa. Né? Isso. Então, é isso. Pronto, que bom. E hoje a gente vai conversar aqui sobre uma coisa que eu quero muito deixar mais leve e mais fluida, que é essa questão da inflamação, né? Eu acho que a inflamação, gente, é um universo. Acho que dá uma leva de podcasts sobre isso, mas eu queria que a gente tentasse deixar mais leve essa coisa do alimento que inflama e essa sensação de que você vive ali sobre com aquela espada na sua cabeça. Gente, eu não vou comer isso porque eu vou me inflamar. Eu não vou comer aquilo porque eu vou me inflamar. Ou, e a gente vai caminhar por aí também, a busca desenfreada pelos suplementos. Eu costumo dizer, se você der um Google em suplementos para desinflamar, desinflamação. Gente, se der um Google, vem 10 mil reais de prescrição. E você fica maluca enfim. E não é por aí. Então, eu queria primeiro entender, acho que a minha primeira pergunta seria, existe mesmo alimento que inflama? Como é isso do alimento que inflama e se isso inflama todo mundo? Todo mundo se inflama com a mesma coisa? Fala um pouquinho sobre essa questão para poder as pessoas não acharem que todos se inflamam com determinado tipo de alimento. Não, tem um vilão. Então vamos por partes. Vamos lá. Primeiro, eu acredito muito e o que eu prezo em minhas prescrições é sempre a individualidade do paciente, né? Porque a partir do momento que nós somos únicos, nós temos as necessidades também únicas. Então, um alimento que ele pode ser inflamatório para uma pessoa, ele pode não ser inflamatório para outra pessoa, certo? Mas voltando um pouco, nós inflamamos o tempo inteiro, porque nós produzimos radicais livres o tempo inteiro. Sim. Então, o que pode acontecer é quando esses radicais livres eles estão sendo produzidos em uma quantidade maior e a alimentação ela passa a não ser suficiente para combater esses radicais. Entendi. Então, assim, nós temos os processos inflamatórios, né? E o que eu acredito muito e o que eu tento explicar para o paciente é que um alimento ele pode não ser inflamatório por si só. Entendi. Então, nós temos o quê? Nós temos primeiro, um hábito anti-inflamatório, né? Então, você precisa, primeiro, desconstruir esse estigma, né? Essa crença, na verdade, de que eu comi um pão. O pão, ele tem glúten, ele é inflamatório. Ok, esse é um inflamatório Pronto, universal. Ele é um inflamatório universal. Mas será que se eu consumir esse pão hoje, que é uma quinta-feira, né, em um encontro, ou uma sopa, por exemplo, à noite com um pão, ou um sanduíche que tenha um pão, Sim. Isso vai ser suficiente para me inflamar? Sim, tem isso, porque tem aquela coisa da culpa que você fica... O que acontece hoje é que a maioria das pessoas, elas têm uma alimentação com um potencial mais inflamatório, né, com os excessos mesmos de carboidrato, com excessos dos suplementos que trazem corantes, conservantes, acidulantes. São pacientes mais estressados,
São Tudo isso inflama. pacientes que têm pensamentos acelerados, são pacientes que não dormem. Então, tudo isso faz parte de um contexto, de um mundo inflamatório. E a comida só cai ali. E a comida cai ali. Na pessoa que não tá dormindo, Isso. que o cortisol tá subindo. Isso. E aí, tipo, o alimento entra ali, mas na verdade nem sempre ele é o único vilão, né? Não, porque se você tem um paciente, por exemplo, que ele é mais sedentário, que ele não dorme, que ele é ansioso, que ele está com estresse lá em cima, né? Ele não tem como não estar inflamado, né? Então, eu tento sempre trazer para o paciente que nós temos o quê? Que organizar a casa. Sim. Então, eu não posso dizer a ele, olha, eu não posso, ou às vezes não devo, vai depender de cada caso, mas... Às vezes devo, mas não posso. Isso, nós temos que organizar. Então, primeiro nós ajustamos o quê? Sono. Não durmo, não tem vida saudável. Os pensamentos, que hoje ainda já é, né, comprovado pela ciência, que os nossos pensamentos, eles podem fazer com que a gente desencadeie processos inflamatórios. A atividade física e a alimentação. Então, nós temos um conjunto de pilares, né? São os pilares que formam um conjunto para que eu fique mais inflamada ou não inflamada. É claro que, junto com a inflamação, nós temos o quê? A inflamação, que ela é subclínica. Então, aquele paciente que ele está inflamado o tempo todo, ele vive inflamado, ele vive com sintomas que para ele é comum, é normal. Então, é normal que ele tenha uma TPM, é normal que ele tenha dor de cabeça, é normal que ele tenha azia, que ele tenha refluxo. Acha que tudo faz parte da Faz vida. parte. E aí ele toma um medicamento para o refluxo, um medicamento para a dor de cabeça. E ele não associa isso, primeiro, a rotina que ele tem e nem a alimentação. Aos hábitos de vida. Aos hábitos de vida. Então, quando você questiona esse paciente... como são os hábitos de vida dele e a alimentação, tudo colabora para esse processo. Às vezes ele fuma também. Ele fuma, ou ele bebe álcool demais, ou ele é um paciente que não come nenhuma folha, Paladar né? infantil, né? Tem um paladar infantil. Ou ele é um paciente, por exemplo, que come fruta o dia todo, porque fruta é saudável. Então, ele tem uma alimentação basicamente de fruta. Então, ele também não come proteína. Nossa, como isso é comum. Como a gente vê isso, né, gente? É muito comum. E aí, o que ele faz? Ele toma a proteína de pó, que a gente sabe, né? Vai atrás do mais fácil. Substituir. Então, nós temos todas essas questões que devem ser trabalhadas, né? Dentro de uma consulta, dentro de um encontro nutricional. Quando eu falo da inflamação também... eu gosto muito de explicar para o paciente que às vezes ele consome os alimentos que são considerados saudáveis, mas para ele não é saudável. Então, quando ele consome demais, por exemplo, tem vários pacientes que eles têm sintomas de intolerância às castanhas. Atendi uma esses dias. Você disse que não tolera nenhum tipo de castanha e castanha é tão saudável, né? Mas isso acontece porque cada um de nós é diferente. Então, nós temos a nossa individualidade. Então, quando esse paciente ele passa a consumir esses alimentos que para ele são potencialmente inflamatórios, ele passa a agredir cada vez mais a mucosa do intestino, né? Essas microvilosidades do intestino, elas vão sendo prejudicadas E não absorve nada. e ele passa a desenvolver um processo que nós chamamos de permeabilidade intestinal, que é onde essas partículas do alimento, elas passam, entram na corrente sanguínea, ativa o sistema imunológico e aumenta a produção dos processos inflamatórios. É tipo como se estivesse muito aberto ali, muito permeável. E não filtra nada. Das células ficarem grudadas, elas vão se separando. Então, ali passa tudo sem filtro. E isso ativa o sistema imunológico. Essa cascata inflamatória, que são as citocinas, elas vão inflamando todas as células. E repercute no corpo. E isso traz a inflamação para o paciente. Só que muitas vezes ele entende, né? Ele também não tem o sintoma, né? Porque ele faz, assim, um exame de sangue convencional, não enxerga as taxas. E a maioria está ali, né? Entre o mínimo e o máximo, então
tá tudo bem. Não entende se tá muito perto do mínimo, é porque já não tá bacana muitas vezes, né, Bela? Tem isso também. Às vezes tá muito lá pertinho do mínimo ou muito lá pertinho do máximo, tem que ver essa faixa de variação. Então, não é uma coisa que você... É porque isso é comum mesmo. Agora, até os laboratórios estão marcando ali para quando chega pra gente o exame, o valor... Ele sinaliza quando tá alterado. Isso. Aí você vai olhar assim como nutricionista, mas... Aí ela vai dizer, não, doutora, mas esse não está em vermelho aqui. O laboratório não sinalizou não que sinalizou, está vermelho. Mas ali, os valores de referência, eles são números. Sim. Né? Eles não levam em consideração a clínica de um paciente, por exemplo. Às vezes você tem um paciente ali que ele ainda não traz sintomas clínicos, né? Sim. Ou físicos, né? De cansaço mas você ali já consegue identificar. Tireoide mesmo, né? Tireoide ferro, ferritina, né? Principalmente as mulheres na transição menopausal tendem a ter uma ferritina mais baixa, né? Elas tendem a ter mais anemia, mais cansaço, mas ainda você não identifica ali porque a hemoglobina tá 12. Você tá preso naquele número ali. Eu tô preso naquele número. Então, às vezes o paciente fala, eu dei uma olhada aqui no meu exame, eu acho que não tem nada. Sim. Quando você vai investigar o paciente mesmo, ele tem desconfortos gástricos, ele já não absorve, né? Porque, eu sempre digo para o paciente, quando nós vamos ficando mais amadurecidas, né? Sim. Não, né, velhas? Maduras. As nossas necessidades nutricionais, elas também vão aumentando. Porque a nossa produção dos radicais livres vão aumentando. E outras coisas vão caindo. E a nossa absorção, ela tende a diminuir. Né? Então, por exemplo, a nossa poupança de músculos, né? Quem não fez até os 40 fica mais difícil de conseguir hoje, né? Claro que é possível. E né? se consegue, com certeza. Se consegue, mas é mais complicado. Então, às vezes, você tem lá uma paciente que ela tem várias intolerâncias alimentares. Ela está nessa fase dos 45, 46, ali na transição menopausal. Ela nunca fez atividade física. Nessa fase, a mulher pode ter um sono comprometido mesmo pela queda dos hormônios. Ou eles ainda não estão todos lá embaixo. Isso, mas eles vão... A tendência é que eles venham a diminuir. Então, o que acontece? Ela já parte para um suplemento ou parte para uma possível reposição hormonal. Só que ela está toda... desajustada. Então, ela não tem uma absorção bacana. Entendi. Ela não tem, por exemplo, ela tem, a maioria, né? A grande parte, vai aumentando a circunferência da cintura, a resistência à insulina aparece, só que ela já vai direto para o suplemento. É aí que eu quero entrar. Na verdade, essa é uma coisa... Como eu estava falando antes, os suplementos anti-inflamatórios enchem uma parede. Sim. Não, mais. A gente consegue ver pacientes que têm, assim, prateleiras. E eu vejo as pessoas, inclusive, até... a gente está muito nesse universo de internet, né? Postando com orgulho as cápsulas todas que toma durante o dia e os potes. E eu só fico imaginando... os rótulos por trás dos potes, porque você vê que é tudo coisa fabricada, né? E a gente começa a entender que por trás dos suplementos, dentro dele tem, né, cora, tanto que as coisas que a gente costuma prescrever, né, Bela, que eu costumo ingerir, tudo tem que estar prescrito numa farmácia com muita limpeza, sem corante, sem leite. As pessoas não costumam ler esses pormenores que estão ali nos rótulos. Chegam numa loja dessas de suplemento e digam, eu quero... essa listinha aqui de coisas para desinflamar. E aí o café da manhã vira um pote com 30 cápsulas e a mala, tem uma mala acessória de suplementos para desinflamar. E não vê nada acontecer, não vê a mudança chegar no corpo, não vê... E vê que continua com toda a sintomatologia da inflamação e vai atrás de suplemento nessa busca desenfreada para suplemento. E ainda não sabe comer direito. Ainda não entende o organismo. Então, assim... sobre essa questão do suplemento, assim, em que momento o suplemento anti-inflamatório chega? O suplemento para desinflamar ou para ajudar nesse processo? Existe um suplemento para desinflamar ou ele está como parte do processo? Assim, ele sozinho faz alguma coisa? Tem um que você diz assim, esse é o suplemento, tome esse. Existe. Olha,
paciente, ele não todos, né? Mas boa parte gosta da facilidade. Então, é muito mais fácil eu adquirir um suplemento do que eu mudar o meu hábito alimentar. Então, tem paciente que não mastiga, né? Que nem prepara o estômago para receber os fragmentos alimentares, digamos assim, para digerir e para depois absorver. Só que ele vai e toma uma cápsula de manhã, porque é uma cápsula, vamos lá, Resveratrol, porque é antioxidante. Se o paciente não faz o mínimo, que é o básico, bem feito, não há suplemento algum, nenhum, pela melhor qualidade que ele tenha, pela melhor farmácia que ele seja produzido, nenhum suplemento vai fazer o papel do alimento. Não tem mágica com relação a isso. Não tem mágica. É claro que nós temos os alimentos hoje também que tem toda a parte do agrotóxico, mas isso seria um outro podcast, né? Mas, infelizmente, o paciente, ele chega utilizando 3, 4, 5, 10 suplementos. Grande parte desses suplementos, eles têm os corantes, os acidulantes, eles têm as cápsulas coloridas, principalmente as azuis, as verdes, as amarelas e as vermelhas. Olha que interessante. Que já têm um potencial, elas já são mais estudadas no quesito de inflamação, né, e causadoras de doenças. Distúrbios neurológicos, né, por trás. Sim, tem estudos em alguns países determinados corantes, até mesmo no Brasil, eles já são proibidos, mas eles continuam sendo utilizados em alimentos, né, produtos alimentares, né, que Sim. são aqueles que nós abrimos o pacote, mas em suplementos principalmente. E o que acontece? Infelizmente, esses suplementos, os pacientes, as pessoas, elas têm o livre acesso, né? Porque eles são vendidos sem prescrições. Sim. Então, você entra em uma farmácia ou um supermercado, você tem ali, por exemplo, uma cúrcuma que custa, não sei, R$20. Sim. O paciente compra aquele suplemento pensando que está ingerindo, um anti-inflamatório. E tá tomando um tempero. Só que ele está tomando esse suplemento Sim. com corante, às vezes com xilitol, com maltodestrina, com manitol. Então, ele está se inflamando muito mais do que se desinflamando. Então, quando eu tento, assim, diante dos atendimentos, primeiro, traçar um plano de tratamento para o paciente. Então, primeiro ele tem que entender que em um encontro a gente não resolve a vida dele. Esse é o primeiro ponto, né? Porque as demandas, às vezes o paciente... São urgentes, né? Urgentes. O paciente chega para emagrecer, né? Mas antes de emagrecer, eu tenho que melhorar a mastigação, melhorar a absorção, o sono, melhorar a digestão. Né? Tem pacientes que chegam utilizando os inibidores da bomba e eles usam assim há 2, 3, 4, 5 anos, então eles não têm absorção nenhuma, né? E ao longo da vida, as nossas enzimas também de absorção, elas vão diminuindo a produção, a eficácia, né? Então são pacientes que eles comem, mas eles não absorvem, que são coisas muito diferentes. Então, Sim. Nós somos o que nós absorvemos. Não o que nós comemos, Não o que né? nós comemos. Interessante essa frase, a frase do podcast. Então assim, em minha conduta, e muitas vezes, o paciente até sai triste, né, do primeiro encontro, porque não tem prescrição. Mas se é um paciente que tem uma casa toda desorganizada, eu digo, olha... Se eu estiver prescrevendo para você agora, nesse momento, você não vai absorver. Então, o seu dinheiro vai estar jogando fora. Então, primeiro a gente ajusta, né? Melhora a mastigação, melhora essa digestão dele, coloca mais folha, as fibras pré-bióticas, né? Porque também não adianta o paciente não comer nenhum tipo de folha, Sim. Sendo que elas que vão lá no intestino auxiliar na produção das boas bactérias. Então, não tem saúde... Sem intestino bom também. Sem intestino bom e sem consumir folha. Sem consumir folha. Isso eu deixo bem claro. Aprendam a comer folha. Folha é a base do intestino bom. Folha crua. Prato grande. Ela fala assim, crua, viu? Prato grande.
Muita folha. Porque as nossas necessidades, elas vão aumentando. Então, assim, você quer ter músculo, não quer? Sim. Mas se você não come folha para tratar esse intestino com prebiótico, para que essa proteína possa ser bem digerida, não adianta você comer um prato com 300, 400 gramas de proteína. Nem tomar não sei quantas cápsulas. Nem tomar 10, 20, 30 cápsulas que você não vai absorver. É. Então, a cápsula, elas são o quê? A cereja do bolo. A base vai ser... Só ganha sua cápsula de anti-inflamatório Sim. se tiver como absorver. Sim. Senão, vai ser o fizer o dinheiro dever de jogado casa. fora. Ele pode, muitas vezes, inflamar mais, né? Você observa os pacientes que compram esses suplementos sem nenhum tipo de informação. Essa cúrcuma, por exemplo, né? Ou quando a amiga toma, ou tem paciente que já chegou e disse assim: olha, minha amiga foi ao médico e ele prescreveu isso aqui, então eu mandei fazer para mim também. Esses dias eu recebi uma paciente que ela disse assim, eu melhorei. Você sabe que eu tomava uma cúrcuma, mas ela não tinha essa concentração. Você não tomava uma cúrcuma, você tomava o tempero. Assim, tem o que você tem que tirar de bom ali, que são os curcuminoides, que é o extrato da cúrcuma. Isso, Então você não é o sai princípio comprando. ativo. O princípio ativo. E que é mais caro. Mais então não é caro. um suplemento de R$20. Não é o que você vai pegar na prateleira. Entende? O que Então, tá cheio de porcariazinha dentro. Isso, não. Então, mas para o paciente, né, que tem acesso hoje a muita informação, ele quer, na verdade, né, melhorar a saúde dele. Então, ele também pesquisa e compra tudo. Então, ele vai comprar o que ele puder para desinflamar. Mas, Ele por fica outro lado, ele está se inflamando mais, né? É como se consumir probióticos sem orientação. Probióticos... Probiótico é para todo mundo? Não. Fala aí mais sobre isso. Probiótico não é para todo mundo. O que nós temos visto, de acordo com os novos estudos científicos, são que os probióticos, eles também, em alguns casos, eles fazem mais mal do que bem para o paciente, tá? Então, se ele tem uma flora intestinal mais desequilibrada e ele utilizar um probiótico que sejam de cepas que ele não precisa, ele também pode causar esse desequilíbrio. Então, a gente tem a translocação dessas bactérias do intestino grosso para o intestino delgado, e isso também causa problemas. Então, não é para chegar também na farmácia, porque tem na farmácia, lá na prateleira onde tem... Não, infelizmente não. Todas as coisas pépticas, está lá o probiótico. Não, também. Na prateleira, também com aquelas cepazinhas lá, bonitinho, cheio de propaganda de que aquilo é a saúde do seu intestino. Não, e outra, antes de você organizar a digestão e a absorção, não utiliza mais probiótico. Entendi. Tá? Não se utiliza mais. Como essas bebidas, como kombucha, né? Sim, que as pessoas... kombucha também? Também, porque ela tem um teor de açúcar alto. Isso eu vi. Né? E ela também pode desregular a flora bacteriana. Gente. A gente já tem alguns estudos aí que falam sobre essa utilização, né? Não... Tem gente que toma isso em excesso. Tipo, Sim. Tô tomando kombucha no lugar do suco. Isso, não. Ela Tô também saudável. não é boa, assim. Não é boa. Ela tem indicações e são pontuais. Então, por exemplo, se você tem um paciente que ele tem uma candidíase, ou ele já tem uma disbiose, ou ele já tem excesso de peso, então ele já está muito inflamado. Então, ele vai colocar mais a kombucha, às vezes, para substituir a água, ou mesmo um kefir, que ele não sabe nem como foi produzido, Sim, como foi manipulado. O kefir também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É assim, porque tem umas coisas que são moda, né, Bela? Eu não tenho muita prática com kefir, porque Entendi. eu Você nunca prescreveu nunca ele. prescrevi, porque a manipulação dele é muito complicada. Então, a gente tem trabalhos que mostram que a manipulação dele tem que ser muito segura. Entendi. E como esse kefir você vai passando, né? A biossegurança. Tipo, você vai doando pra pessoa, pelo que eu entendi, Isso. E aí tem fungos. Que vão ali escondidos naquilo ali pro outro. Você dá... Para o outro, Tipo, entendeu? chega lá seu vizinho, então, com um potinho, um kefir Isso. pra você criar. Então, eu não prescrevo, nunca Eu ainda não prescrevi caí na do kefir, não, mas bom saber disso. Mas assim, hoje, cada vez mais eu prescrevo menos probiótico. Bom saber disso. Tá. Né? Tinha noção dessa questão. Não é para todo mundo. Às vezes eu tento desmistificar isso também para o paciente, né? Não, porque vem uma Porque ele cultura do utiliza o probiótico. Então, tem paciente que chega assim, utilizando há 2 anos a mesma cepa.
e ele tem, assim, uma diarreia que não passa, ou ele tem um intestino que não funciona nunca, e aí a gente vai fazendo essa limpeza. A gente hoje tem a oportunidade de avaliar o microbioma intestinal. Então, qualitativamente e quantitativamente. Então, às vezes, o paciente, ele tem, em um laudo, né? Ele tem bactérias acidófilas em uma quantidade ok. E ele utiliza um probiótico com mais acidófilo. Ou seja, ele pode causar o desequilíbrio dessa flora. E aí, tudo por água abaixo. Então... absorve nada. Então, assim, nada é para todo mundo, né? Desconstruir deve ser muito difícil. Nada é para todo mundo. Então, assim, muitas vezes o paciente, ele chega, né? Olha, eu faço tudo certo, viu? Faço tudo certo, mas eu não emagreço, né? Mas você vai observar, ele tem uma resistência à insulina, ele tem dores articulares, né? Ele já tem uma resistência à insulina que ele nunca soube que tinha, porque ele nunca dosou insulina no exame de sangue, ele só dosa glicose. Entendi. Então, se você dosa glicose, você não vai saber. Meu açúcar tá beleza, minha hemoglobina glicada, né? Que eles já chegam com ela na ponta da língua. Já chega com ela na ponta da língua, mas e a sua insulina? Né? E um PCR para avaliar a sua inflamação. Né? E as vitaminas, né? Então a gente... E os minerais. E os minerais, assim. Às vezes, no exame de sangue, os minerais, eles estão realmente ok. Mas ali mostra uma fotografia naquele momento. Quando você faz um mineralograma, que é um exame muito mais específico, mas que os planos de saúde, eles não cobrem, mesmo pelo custo, você avalia que o paciente, ele tem várias deficiências, que não são identificadas em exames normais, né? É tipo assim, gente, não é pra jogar o kefir de vocês fora, mas fique com ele pra você, não sai passando pro outro, e não sai, assim, são coisas que a gente realmente acha que tá tomando por bem. Eu conheço pessoas que tomam achando que tá fazendo bem pra flora intestinal. Você deve ter esse tipo de paciente. Sim. Né? E o Yakult, na verdade, ele tem ali... Eu não lembro exatamente aqui a marca, gente, porque ele tem mais ou menos 30% é açúcar. É muito açúcar. É muito açúcar. É isso. Né? Então, ele não é uma bebida benéfica. Né? Mesmo se ali tivesse probiótico, que seria quase impossível. Eu tô falando a marca porque realmente é a única que eu conheço desse perfil, assim, em linhas gerais. Tem outros similares a ele, mas esse é o que fica mais forte pra gente. E eu cresci nisso. Eu sou essa pessoa que tomou vamos lá. O leite fermentado. Existe uma infinidade de marcas, né? Perdão, mas enfim. O leite fermentado não tem probióticos bacanas. Eles não estão fazendo bem pro seu intestino. Não. Principalmente porque ali tem o açúcar, né? Então, porque tem leite fermentado para 40, leite fermentado para 50 anos, leite fermentado. Não tome. Tem todas as Essa minha orientação é não tome. Não tome. Primeiro, avalie a mastigação, o processo de digestão, absorção, inclua as folhas, né? E também, ao passar da idade, as pessoas tendem a consumir menos folhas, né? Entendi. As mulheres, elas vão consumindo menos, os idosos já têm uma dificuldade maior, né? Pelo próprio processo de mastigação, aí já entra os dentes, a falta dos dentes. Então, a gente tem, assim, uma infinidade de questões ali. De questões para serem organizadas, né? Para que aí você tome o suplemento, se for necessário. É claro que quando a gente fala de uma alimentação ou de sugestões com potencial mais anti-inflamatório, nós pensamos em uma glutationa, em uma N-acetilcisteína, né? Como suplementos desinflamatórios, como um ômega 3, como um Q10, como alguns princípios ativos de chás, da fitoterapia, mas eles não vão substituir nunca a alimentação. A base do seu organismo. Então, por exemplo, depois que a gente organiza a casa, aí a gente vem com os antioxidantes, mas também não todos de uma vez. Né? Porque às vezes o paciente está tomando 3, 4, 5 tipos de antioxidantes. Então, a gente também perde em saber qual daquele, para aquele paciente, está fazendo o melhor efeito. Né? Porque também tem essa questão da individualidade. Então, muitas vezes, para um paciente é mais benéfico
utilizar um resveratrol do que usar uma cúrcuma. E isso a gente vai sentindo o próprio paciente e os próprios exames se o perfil inflamatório E o ele corpo vai dando as melhorar. respostas, E o os corpo, sinais, né? Muitas vezes a eliminação de gordura, ela é um pouco mais, a perda do peso, na verdade, né? A eliminação do peso é um pouco mais difícil, mas ele vem eliminando as medidas, Entendi. né? Vem mantendo a massa magra, que de início é mais difícil. Entendi. Né? Então, a gente tem aí são várias condutas que a gente pode trazer para o paciente. Então, não tem, assim, aquela receita do bolo, né? O paciente chega, olha, sua dieta, E tá tem aqui. o suplemento, o popstar da suplementação. Maravilhoso, que eu gosto muito é a N-acetilcisteína, que é o NAC, Sim. em doses mais altas, Sim. e a glutationa também, Sim. que é um dos mais potentes antioxidantes que a gente tem. Né? Mas também não fazem milagres se a casa não estiver organizada. Entendi. Tá? E a vitamina D? Assim, a vitamina D a gente já sabe hoje que ela é quase um hormônio, digamos assim, né? Sim, Então, assim, ela é excelente para... é anti-inflamatória também, né? Tem o que você tem visto? Porque eu tenho alguns excessos cometidos, né, de vitamina D. Às vezes eu pego alguns pacientes que estão com hipervitaminose D mesmo, com a vitamina D muito na lua, né? Veio aí pandemia e depois dessa pandemia todo mundo, vitamina D, passaram da conta com a vitamina D. Existe, assim, um nível, né, que você, como nutricionista, preconiza nessa vitamina D, do ponto de vista de inflamação? Assim, tem alguma coisa... O que você... Sobre a vitamina D, me diga, como é ela na sua vida de prescritora nutricional aí? O que é que você faz com ela? Como é que você recomenda? Eu acredito que a cada 10 pacientes que chegam no consultório, eu acho que 9 estão com alguma vitamina D. Né? Esse é o primeiro ponto. Usando, né? Usando vitamina D. Muitas vezes de maneira inadequada, né? E muitas vezes o mesmo suplemento de uma qualidade duvidosa. Sim. Né? Cheio de coisa dentro. Cheio de coisa dentro. Então, assim, a vitamina D eu gosto de utilizar realmente quando o paciente ele tem uma deficiência, né? Mas ela também pode ser utilizada para auxiliar nessa questão da permeabilidade intestinal, que a gente já tem comprovado na literatura, que ela nos ajuda com o pré-biótico nessa primeira fase. E aí nós temos casos da vitamina D sozinha e casos da vitamina D combinada com as outras vitaminas lipossolúveis, né? A K2, e a né? K2. Mas o que acontece? Ela também tem que ser de uma qualidade muito boa, né? Entendi. Então, quando a gente pede para formular, por exemplo, na farmácia, a gente coloca com óleo de coco, né? Sim, Porque é um óleo de cuidado da boa formulação, né? qualidade. Entendi. Não aquela também, né? Muitas vezes, é claro que assim, o custo é maior, né? Do que uma vitamina D, por exemplo, normal, de farmácia. De né? farmácia convencional. De farmácia convencional. Mas ali também você tem que ter o cuidado. Né, do corante. Às vezes o paciente utiliza... Essas líquidas, elas têm cor, né? As que vêm da farmácia corante, convencional. sim, Elas têm tem cor, corante. tem sabor. Às vezes o paciente utiliza a cápsula, que não é a melhor via de absorção, né? Principalmente nesses pacientes que estão mais inflamados ou que tem a questão intestinal, a permeabilidade ou que tem desbiose. A gente sempre faz, quer dizer, eu sempre faço na prática, a primeira prescrição de vitamina sublingual. Porque assim ele já absorve, né, instantaneamente, digamos assim, não precisa do trato mesmo digestivo para poder fazer a absorção. Confesso que não é uma coisa tão fácil essa bichinha sublingual, tá, gente? Eu vou dizer que eu sou uma pessoa que usa B12 vitamina D sublingual. com A B12 até vai, mas a vitamina D, que ela é líquida, que você bem sabe, aí você vai, bota as gotinhas, aí você vem assim, tantas gotinhas da vitamina D na melhor prescrição, mais limpa, maravilhosa possível, e embaixo da língua. A bicha não fica totalmente embaixo da língua, mas eu creio que ela seja absorvida, sim, né? Porque sim. você vem com a colher, você não sabe se você vai ficar com sim, absorvida. Não se absorvida preocupe. em qualquer canto da boca. Ali ela é absorvida sim. E a qualidade conta muito também, né? A qualidade. A qualidade. Então, assim... Isso me preocupa demais. Todo mundo chega no consultório tomando vitamina D. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui para você. E também, né? De qualquer tipo. O paciente precisa utilizar a vitamina quando ele utiliza, né? Por um período e avaliar.
né? É. Porque assim, se você também não tiver uma boa relação da vitamina D com o cálcio, você também vai trazer outros problemas. Então, eu vejo que muitas vezes o paciente ele faz o quê? Ou ele compra por vontade própria, né, do Google, Sim. ou ele até procurou um profissional, um médico, nutricionista que fez uma prescrição, só que para um período, mas ele utiliza há 6, 7, 8, 9 meses. Então, você tem um paciente que chega num consultório com uma vitamina D mais alta, acho que o que eu atendi de quantidade foi 170, 180, mas aí ele também já está todo descompensado com paratormônio. Sim. Né? Então, também não é interessante. Na minha prática, eu procuro que o meu paciente fique em torno de vitamina D 70, 80, né? Por conta de toda essa questão de anti-inflamatória, mas abaixo disso também não. Se é mulher também, na questão da menopausa, na transição menopausal, também um pouco mais alta. Mas é claro que sempre deve estar junto com o cálcio, Com as né? outras Com coisas que as fazem outras parte desse coisas metabolismo que dessa fazem parte. vitamina. Senão não adianta, né? Ele utiliza a vitamina D, mas ele não come uma folha, ele não come uma Não fruta, adianta. ele consome o carboidrato, o açúcar, Ele não a toma fritura, sol, ele não gente. toma sol, É. né? Então também não adianta, É. né? Então assim, eu acho que não é nem 8 nem 80. Né? Sim. É claro que algumas condutas elas têm que ser mais fechadas com o paciente. Né? Sim. Então, se é um paciente novo, no sentido de que ele chega ao consultório para o primeiro encontro, para o primeiro tratamento, e aí sim avaliamos que ele tem várias intolerâncias, que ele tem permeabilidade intestinal, que ele tem um intestino ali que está desequilibrado, tanto em quantidade de bactéria quanto em qualidade. Por um período de 30, 60, 90 dias, ele vai precisar de algo mais restrito. Entendi. Vai ter né? que dar uma amarradinha Uma ali. amarrada, para que aí o intestino comece a querer se reparar, essa absorção ela passe a ser melhor, para aí ele fazer as exceções. Entendi. O problema maior é que o paciente, ele faz o quê? Ele faz O que ele quer. de 7 dias que nós temos na semana, 5 ele faz exceções. Sim. São né? muitos gaps. Que vira Escapas. o hábito, né? Entendi. Porque que aí 5 dias já não é mais exceção. Não é exceção, é hábito. Então, se você bebe 5 dias, não é exceção. Se você come pão 5 dias, doce 5 dias, são várias exceções que não é o hábito. Então, o hábito ele tem que ser o mais saudável possível. Para poder você ter suas O exceções com equilíbrio, tranquilidade. mas ter as exceções. É. Agora, não... o paciente às vezes pergunta, o leite é inflamatório? O glúten, né? Como a gente sempre fala, o glúten ele realmente já é comprovadamente inflamatório. Foi modificado, né? Sim, mas Foi assim, modificado, por isso que ele será tem isso. que aquela pizza do sábado que tem glúten... Acabou com sua vida? Ela acabou com a minha vida? Não, porque se pelo menos 5, 6 dias você tentou, né? Se dedicou, porque também tem isso. Eu acho que essa questão da alimentação tem que ser uma coisa... eu costumo dizer que não pode ser uma coisa que você se esforça. Não, ela Você não tá pode ser um peso para você. Não pode ser um peso. Tá? Tem que ser uma coisa que você vai construindo, entendendo. Que eu acho que Isso. quando você começa a entender o benefício que aquilo te traz, fica mais leve a Ela coisa, não né? pode ser um peso. Não pode ser um Então, peso. se aquilo ali for mais um peso, você não está preparada naquele momento para enfrentar aquela orientação. E às vezes faz um rebote também, né? Dá uma ansiedade e depois quando você vai para o seu momento de ter Você quer consumir você tudo. quer consumir tudo. Quer consumir tudo. Agora, assim, Porque tem gente que é exagerado, viu? Tem gente que acha também... Tem os extremos. Tem pessoas que levam comida para festa de criança. Tem um ovo cozido na bolsa. Não, tem dessas. Tipo sim, isso. sim, tem. Assim, A gente tem que tentar deixar essas pessoas mais leves também. Olha, né? Tem eu as duas eu pontas. já atendi pacientes que viajavam para outros estados para ficar em hotel e elas levavam toda a comida. Potinhos de cenoura para festa. Potinhos. E isso também gera um transtorno tanto para ela, né? Porque ela passa a querer ter o controle de tudo ali. Então, assim, olha, eu não como... Tem que ter muito cuidado Por com exemplo, a folha na rua, porque eu não sei como a folha foi lavada. Um exemplo.
quantos dias da semana você almoça na rua? 7. Então você nunca come folha. Então você tem opção. Ou Sim. você leva a sua folha, nesse caso, Sim. ou você consome a folha de um restaurante ou procura um restaurante que seja confiável. É. Né? Tem coisas que a gente não tem. É que fazer O equilibrar. equilíbrio, tem coisas que a gente não consegue controlar o tempo todo, né? Porque se você fica também, eu penso, muito rígida com eu não posso, eu não posso, eu não posso, aquilo ali vai te desencadear alguma Vai. outra coisa. A falta gera o desejo. Isso é freudiano, né? Então você vai passar, você pode se auto-sabotar em outras coisas ou desenvolver outras questões, outras compulsões que podem não ser relacionadas à comida, né? Mas a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que eu já atendi que faziam muitas restrições e desenvolveram compulsão por compra. Sim. Né? Desvia a compulsão, como expulsão é Porque desviada. quando você consome, é claro assim, o alimento ele traz para você várias coisas, né? Sim. A comida está relacionada a reuniões, a confraternizações, A boas sensações, a a boa paladar. sensação, o paladar, é aquela comida afetiva que você lembra de Aconchego, alguém que já partiu, ou é o marido que faz um jantar para você te esperando em casa, que é o caso dos nossos. Então a comida ela traz muitas sensações. Então quando você tira, por exemplo, uma comida que lhe dá uma sensação muito boa, você passa a procurar essa sensação muito boa em outra coisa. Então, eu já tive pacientes que tiraram essa atenção e se voltaram para o consumismo ou para o aumento do consumo do álcool. Do álcool. Né? Que também lhe traz uma sensação boa. Quem bebe, né? Estou dizendo, você bebe para relaxar, para confraternizar. Então, isso também a gente tem que tomar muito cuidado. Então, sempre em uma consulta, em um encontro, que é sempre bem longo, a gente tem que ler nas entrelinhas o que o paciente o que você está causando com aquela restrição, né? O que eu estou causando com aquilo. Porque muitas vezes o paciente ele tem um processo inflamatório que é considerável, que ele precisa daquela restrição, mas ele não consegue aquela restrição por muito tempo, ou ele não consegue aquele tipo de restrição naquele momento por alguma outra coisa que ele está vivendo. Então, assim, é muito complexo, né? Eu tento desmistificar com as pacientes que antes o trabalho da nutricionista ele era visto muito como prescritora de dieta, né? O cardápio. O cardápio. O cardápio. Então, assim, eu vou à nutricionista, ela vai me prescrever um cardápio. Eu acredito que hoje ainda tenha colegas que façam dessa maneira. Mas, assim, hoje não é mais a minha prática, né? Entendi. Porque a gente trabalha como? Com seres humanos. Eles têm sentimentos, eles têm desejos, né? As consultas nutricionais, elas também são um pouco de terapia, né? Porque o paciente desabafa, porque a gente chega a muitas trocas ali que você tem ele entender, né? Que ele tem que compreender o porquê do que ele está fazendo. Porque senão ele acaba o quê? Abandonando, ou ele não faz. E ele sempre vai estar cada vez pior, né? Mais inflamado, com mais ansiedade, com pensamento ruim, procurando as prateleiras, com as soluções mágicas. Com as soluções mágicas ou os próprios medicamentos para emagrecer, né? Eu não sou contra o medicamento quando ele é prescrito com responsabilidade. Exatamente. Né? Porque existem casos que realmente o paciente vai precisar. Agora, você utilizar um medicamento sempre que vai lhe trazer um outro sintoma, né? Sim, e como cabide para os seus excessos, né? O que a gente vê é isso, né? As pessoas usam o medicamento como cabide. Cabide. Pro excesso. Pro excesso. Sabe, tá confiado isso. que determinado medicamento vai te ajudar. Sim, pacientes utilizando assim diuréticos porque foram numa festa ontem, né? Então hoje tá um pouco mais pesada, então hoje eu vou utilizar aqui um diurético assim, normal. Um bloqueador de canal de cálcio. Entendeu? Tudo bem. Então, os inibidores de próton eu também utilizo, porque assim, eu tenho uma azia,
dia, né? Então, vou tomar o inibidor de próton porque eu vou beber. Isso. Tipo assim, é muito comum essa prática, né? Para algumas pessoas tem uma prescrição médica a respeito disso, assim, a gente não vai entrar nessa seara, obviamente. Sim. Mas tem gente que realmente faz uso de medicações como cabide para os comportamentos que não conseguiu ajustar, né, Bela? Tem isso. Sim, né? e essas medicações, quando elas são utilizadas indiscriminadamente, elas também trazem, né, os efeitos Deletérios ao organismo. deletérios ao organismo, né? Então você passa a ter outros sintomas e você vai precisar de outro remédio para combater aquele sintoma, de outro remédio para aquele sintoma, né? A gente muitas vezes esquece que nós somos feitos de célula, né? E essas células precisam de pelo menos 40 nutrientes ao dia, né? O nosso fígado, ele está o tempo todo detoxificando tudo o que acontece. Então, desde a maquiagem que nós utilizamos, do creme no cabelo que nós passamos, no Tudo que é nós absorvido. consumimos, tudo é absorvido e tudo vai passar pelo fígado para ser excretado. Então, esse fígado, ele precisa estar muito bom. E toma ele sobrecarga. Então, eu acho que essa questão do suplemento, aí dos excessos de suplemento, do que a gente está querendo deixar mais fluido e mais leve, da questão da suplementação para desinflamar, pelo que eu entendi, pelo que a gente conseguiu, acho que alinhar aqui nesse papo, que acho que daqui a gente já tirei um monte de ideia para um monte de outros assuntos, de um monte de Falei podcast. demais, né? Vai-me Jesus. Não falou demais, foi perfeito. Mas, enfim, muitas ideias surgiram daqui já, viu? A gente vai bater um bocado de papo. Se agora vai ser useira e vezeira nesse podcast. Mas eu acho que a mensagem principal, assim, vamos tirar algumas coisas importantes que a gente tirou daqui. Primeiro, não se automedique com relação à suplementação. Porque você pode estar causando para o seu organismo um dano muito maior do que um benefício. Sim. Não chegue na prateleira e pegue o seu suplemento. Segundo, não adianta você encher um carrinho com todos os suplementos, pagar uma conta de não sei quantos R$1.000. Suplementos de qualidade sempre custam caro. Ponto. Não, e se o seu intestino, que é a outra mensagem, não estiver bom, não adianta. Primeiro, se você não tem uma boa mastigação. Pronto. Então, se a boca não tá boa, o intestino não tá bom, não adianta aquele carrinho lá. Não adianta. Que você, para começo de conversa, não deve fazer self-service de suplementação, a menos que você tenha realmente alguma base. Tipo, você que é nutricionista vai pegar o seu suplemento, vai formular, certamente. Mas outra coisa que eu acho que a gente tirou daqui é que você não pode usar todos os suplementos ao mesmo tempo agora. Você não vai saber quem tá te fazendo bem, quem tá te fazendo mal. Sim. E não vai tirar proveito daquilo, né? Então, lembrando que os suplementos, eles não devem, né, ser utilizados junto, porque você não tem como saber qual está fazendo bem naquele momento. Sim, não dá para E outra, absorver tudo também. que existem suplementos também que não são interessantes ser usados junto com. Porque eles competem. Porque eles competem entre eles. E outra coisa, os suplementos também podem competir com medicamentos, né? Então, a gente tem paciente que utiliza alguns medicamentos e utiliza determinado suplemento que compete com aquele. Então, assim, mais um motivo para não chegar na prateleira. E fazer a autossuplementação. Se você tem outros remédios prescritos pelo seu médico, que assim, por questões suas de saúde, aí é que você tem que tomar cuidado, porque um suplemento, nesse momento, pode estar piorando uma condição sua prévia. Sim, então, sim. Então, em resumo, não se autossuplemente. E a desinflamação não é resolvida com cápsulas. Não vira o maluco da cápsula na suplementação. Não, a gente tem que primeiro melhorar a mastigação, melhorar o processo de digestão e a absorção. A cápsula, ela vem só como cereja pro bolo. Então, ó, hábito de vida saudável, vida sono fluida, bom, pensamentos leve, bons, atividade física e boa alimentação. Maravilha. Um brinde. Ixi, de caneca já vazia, porque eu tomo 500 litros de café. Bom demais ter você aqui. Obrigada, Bela. E obrigada a você pelo convite. Se Deus quiser, até a próxima. Até.